Já derrotou os vocês. Bom, vamos dar início? Paraxá, qual é a Paraxá de hoje? Quem sabe? Toledot. Qual é o significado da palavra Toledot? Gerações. Gerações. Então, estas são as gerações de Abraão. Não, Oi? de Abraão. De Adão. De Adão? Não, de É assim que fala o texto? De Abraão. Gerações de De Abraão. Abraão? Abraão. É? Abraão. Oi? Essas são as gerações de Yitzhak. Por quê? Porque Toledot é a única paraxá que enfatiza Isaac. Isaac ele aparece na paraxá anterior e desaparece nessa paraxá. Então a história dele de todos os patriarcas, é a mais breve, é a história mais curta. Ocupa somente uma paraxá, enfatiza a história de Isaac. Por quê? Porque será que ele era o menor dos 3 patriarcas? Não, é porque Yitzhak ele representa a justiça. E aquele que tem uma vida baseada na justiça, tem uma vida tranquila. Está entendendo? Então, como ele aprendeu do seu pai a ser um justo, e ele aplicou essa justiça, então ele não tinha a necessidade de conflitos, de guerras. Então ele preservou um caráter muito manso, tranquilo, que aí as pessoas não entendem. Ele era íntegro. Era íntegro. Então, íntegro quer dizer inteiro. Quer dizer aquele que não falta, aquele que não tem nada, não tem carência de nada. Por quê? Porque quando Abraão, no episódio da Kedah de Isaac, da amarração de Isaac, quando Abraão oferece, alguns sábios eles comentam que realmente Abraão ele chegou a matar Isaac. É um comentário, tá? Não é o que está no texto, mas qual que é o objetivo desse comentário? Para dizer que o sacrifício de Isaac, apesar de não ter sido concluído, foi aceito como completo. Por causa da kavaná que estava em Abraão. Então, a aceitação ao sacrifício, ele não vem tanto pela consumação do ato, mas a intenção que está no coração. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade de guardar o Shabat, por exemplo. Vivo num contexto que eu tenho que trabalhar no Shabat, enfim, não tenho essa possibilidade de oferecer um Shabat completo. Então, como os sábios, eles determinam isso. Se você estudar corretamente, com atenção, todas as leis do Shabat, se você dedicar tempo a compreender, não só o Shabat, eu estou usando o Shabat como exemplo aqui, vai ficar no mundo espiritual como se você tivesse realmente cumprindo o Shabat, guardado o Shabat. Eu não posso me circuncidar. Então, se você estuda as leis da circuncisão, se você busca o entendimento daquilo, é tido como se você estivesse cumprindo essa mitzvah. Entendeu? Então, todo mandamento que eu não consigo cumprir, não por preguiça ou por falta de vontade, senão, eu não vou cumprir esse mandamento, vou só estudar ele. Não é assim. Eu quero cumprir esse mandamento, mas eu não consigo. Algo me impede, dentro do meu contexto, ainda mais fora da terra de Israel, muitos mandamentos eu não consigo. Então, como eu faço para validar o meu cumprimento daquela mitzvah? Estudando ela, trazendo ela para o meu entendimento, interiorizando ela. Tá entendendo? Então, sempre que eu quiser cumprir uma mitzvah e eu não conseguir, então eu vou lá e estudo ela. E o estudo daquele mandamento vai fazer como se eu estivesse cumprindo ele no mundo espiritual. Isso vai me trazer o mérito de quem fez. Então, a intenção, ela é maior do que a ação. A kavaná, ela determina a qualidade da ação. Não é a ação em si. A ação, ela é importante, porque sem ação você não tem um resultado. Mas o resultado daquela ação depende do que está na raiz da ação. E qual é a raiz da ação? É a intenção. Lembra que eu contei aqui a história de 2 moças que saíram do restaurante, encontraram um mendigo na rua, aí a Maria, a Ana e a Rosane. Aí vocês estão indo ali no BRT, ou no trem, aí vocês veem um mendigo. Aí a Rosane fala:
Bom, vamos, eu dou R$5 e você dá R$5, aquele mendigo pode almoçar, ter uma refeição, porque ele está com fome. Essa pessoa está aparentemente com fome. Então, se eu der uma tzedakah para ele, e você der uma tzedakah, juntando as duas tzedakah, ele consegue fazer uma refeição. Aí a Ana fala, ih, mulher, para de graça. Tá entendendo? Para de graça. Só que assim, então se você não quiser dar, eu vou dar. Mas aí a Ana, poxa, se ela der e eu não, aí ela vai achar que eu sou injusta, que eu sou do mal. Então, peraí, então eu vou dar. Então você dá R$5 e ela dá R$5. Tá entendendo? Mas você deu porque você se compadeceu do mendigo. A Ana deu para não ficar mal contigo. Tá entendendo? Então, a ação foi a mesma. Então, só estou usando como exemplo, tá? Pode ser o contrário. Tá entendendo? Ou pode ser justamente as duas dadas com a boa intenção. Ou as duas dá porque, opa, se eu fizer, eu vou ficar bem com Deus. Tá entendendo? Então, assim, não interessa o sofrimento do outro. Interessa somente o retorno que eu vou ter naquilo. Então, você vê que a ação, ela foi a mesma. Vocês fizeram a tzedakah, mas a intenção, a kavaná foi outra. Tá entendendo? Não, eu vou fazer, eu vou lá na Beit, vou estudar, porque daí eu vou ficar bem com Deus. E aí as pessoas vão estar lá e vão ficar me vendo e eu vou ter visibilidade. Não estou nem aí com a elevação espiritual de ninguém. Né? Mas eu quero estar aqui assumindo um lugar de proeminência. Tá entendendo? Então essa kavaná, ela não é pura. A ação, ela pode ser boa e ela vai trazer um resultado bom para quem compartilhou daquela reação. Mas a minha kavaná em si, ela não é verdadeira. Então, por mais que a ação seja boa, a intenção do meu coração que promoveu essa ação, ela vai trazer um resultado negativo para a minha vida. A ação, ela vai trazer um resultado positivo para a vida de quem recebeu. Mas a minha fonte de doação não é verdadeira. Então, quando Abraão, ele decidiu, dentro de si, oferecer Isaac em sacrifício para provar o seu amor a Deus, o Eterno, ele conhece o coração, ele conhece a intenção de cada um. Então, naquele momento da decisão de Abraão em fazer isso, o sacrifício dele já foi aceito. Já foi aceito, porque ele sabe, o Eterno sabe que você realmente vai fazer aquilo. Mas ele vai deixar você chegar no extremo para que aquela ação seja realmente feita. Então, Isaac, ele recebeu, já ouviram falar, quem é que já sofreu ameaça de morte? Não é que eu me gabo dessas coisas não. Mas assim, a experiência que isso traz de vida é muito bom, é muito positiva. Quem aqui já teve medo de sair na rua no meio? Como assim? Que a pessoa ameaçar você de morte é positivo? É positivo por quê? Não Porque entendi, não. você acaba refletindo na fragilidade da sua vida. Então você sabe que você pode sair ali, você pode não voltar. Tá entendendo? Você sabe que hoje pode ser o último dia que eu vejo a minha mulher. Hoje pode ser o último que dia Deus que eu não vejo meu permita, filho. né? Não, que Deus não permita. Mas essa consciência de que eu posso morrer a qualquer momento faz com que eu valorize muito mais a minha vida. Faz com que eu valorize muito mais as pessoas que estão ao meu redor. Então, nós estamos ameaçados de morte todo dia. Todo dia. Entendeu? Porque nós somos mortais. A pessoa, quantos cara, o meu primo de 35 anos, jovem, esportista, morreu tomando banho. Um infarto. Como que pode um cara de 35 anos, tomando banho no banheiro, ter um infarto, cai, bate a cabeça e morre? Entendeu? Então, Uma parte bonita, né? entendeu? Então, assim, são coisas que você olha e fala, cara, a nossa vida é muito frágil. Então, aí os cabalistas, eles falam, pode falar. Essa semana, lá no catete, na lanchonete da chinesa, eu só vi o rabecão, né, botando assim o de fruta no dedo. Um rapaz de 30 e poucos anos, nesse dia de calor, não fez muito calor, foi quarta-feira? Quinta, né? Ó, o rapaz entrou na lanchonete da chinesa, sentou, foi no banheiro e desmaiou. Aí trouxeram ele pra fora, botaram ele na cadeira, daí ele começou a passar mal, aí disse que o rabo dele ficou todo roxo, infarto. Tá vendo? Então, assim, a nossa vida é muito 30 e poucos frágil. anos. E aí os cabalistas falam do terror de Isaac. O que é o terror de Isaac? É você se ver numa situação em que a tua vida está acabando ali. Está acabando ali. Então ele se deitou, foi amarrado, e ele sabia, não, meu pai, por amor do Criador, ele vai realizar isso.
Então a intenção do coração de Abraão já foi aceita pelo Criador. Agora o que o Criador precisa aceitar? A intenção do coração do próprio Isaac. Eu ofereço a minha vida para que o meu pai prove o seu amor ao Criador. Então, mas, poxa, pensa um cara de 37 anos, jovem ainda, né, para aquela época, um cara jovem, 37 anos, que ainda não se casou, herdeiro de uma fortuna, porque Abraão, para os padrões da época, era um milionário, né, era um homem muito rico, muito poderoso, e ele, o único herdeiro daquele império, vendo a sua vida indo embora, e ainda assim falando, eis-me aqui, eu aceito. Ele não reagiu, tinha 37 anos, todo mundo sabe. Quando o pai dele foi levar ele para matar? Sim. 37. Então, assim, é porque às vezes os filmes a gente vê um menino, né? Eu vi uma menina, pois não, é um homem já adulto. Mas assim, olha só, um cara com todo um futuro maravilhoso pela frente. De repente ele se vê numa situação em que a vida dele vai acabar ali. E ele aceita isso porque é a vontade do Criador. Está entendendo? Esse é o terror de Isaac. O terror que gera uma responsabilidade de saber que a vontade do Criador é superior à sua própria vida. Está entendendo? Então, quando ele aceitou essa condição, se cumpriu nele o quê? Justiça. Ele se tornou um justo a partir daquele ato. Então, assim, esse cara não pode sofrer. O Eterno fala, o que ele já tinha que sofrer no mundo, ele sofreu aqui. O que toda uma pessoa sofre, porque tudo que a gente sofre é pelo medo da morte. Está entendendo? A gente morre de medo de morrer. Não, mas existe salvação, existe vida eterna. Todo mundo sabe que existe, mas mesmo assim a gente não quer morrer. Está entendendo? Porque nós somos apegados a essa nossa existência, porque bem ou mal é tudo que a gente tem, de fato. Se houver um Olam Rabá, e há de haver, maravilha. Mas eu não quero isso, eu não quero morrer aqui para amanhã acordar lá. Eu quero viver o máximo que eu quero aqui. Está entendendo? Que eu posso aqui. Então, o nosso apego a essa existência é imediato. Então, é o que a gente tem de fato. Tudo que a gente tem para fora desse mundo é teoria. Além vida, os católicos têm uma teoria, os judeus têm outra teoria, o islâmico tem outra teoria. Está entendendo? Tudo que a gente tem é contemplação, é teoria. Está entendendo? E a gente dá crédito às teorias de dentro do judaísmo, porque é a fé que a gente adotou. Só que eu não quero pagar para ver se é verdade ou não. Eu quero viver. Está entendendo? Eu quero viver, é assim. E aí o terror de Isaac é isso. É você saber que a sua vida está em risco o tempo todo e que ela pode acabar em qualquer minuto. Então você vive cada minuto da sua vida como se fosse o último, buscando sempre o melhor de tudo, sabendo que por todas as suas ações o Eterno vai te trazer juízo. Está entendendo? Sobre tudo, acho que é Provérbios, né? Sobre tudo que tem, não, Provérbios, Eclesiastes, ele começa com um convite aos jovens e depois uma exortação, no mesmo verso. Vai, jovem, vive tua vida, vai pelos caminhos do teu coração. Olha só, primeiro ele começa fazendo um convite, vai lá, vai pelos caminhos do teu coração. Mas aí ele faz uma exortação. Saiba, porém, que por todas essas coisas o Eterno te julgará. Está entendendo? Então você tem a liberdade de viver como você quer, mas saiba que o Eterno vai trazer juízo. Então essa consciência de juízo divino, essa consciência de que Deus é justo e de que Ele vai me cobrar pelas minhas ações, está entendendo? Isso é o terror de Isaac. Essa consciência da justiça divina. Então tudo que Isaac fazia, ele fazia sabendo que Deus o sonda, que Deus o julgará. Então ele buscava ser justo e correto por todas as suas ações. Isso fez com que ele tivesse uma vida tranquila. Entendeu? Então a vida dele, claro, teve as lutas, né? Ele ia lá, cavava o poço, vinha o filisteu, cobria o poço, e ainda assim ele ia lá e prosperava. Por quê? Porque ele agia com retidão. Então quando Isaac, né, ele se casou com Rivca, ele tinha 40 anos de idade, né? E ela tinha 13 anos de idade. Eles ficaram 20 anos
sem conseguir ter filhos. E aí a Torá diz que ele orou e o Eterno atendeu a oração de Isaac e colocou 2 filhos no ventre de Rivca. Esses 2 filhos, Jacó e Esaú, correto? Mas vamos aqui para Paraxá. Então, Paraxá Toledot, o nome da Paraxá, gerações. Então, quem são as gerações de quem? Isaac. Então, nós temos aqui o Tav. Qual é o valor numérico do Tav? 400. E o valor numérico do Vav? 6. Qual é o valor numérico do Lamed? 30. E o valor numérico do Dalet? 4. E o valor numérico do Tav, de novo? 400. Então, 400 mais 6, mais 30, 436. mais 4, 440. mais 400, 840. 840. Tá, 840. Então, o zero eu tiro, correto? Porque o zero não tem soma. Então, 8 mais 4? 12. Então, quem são as gerações de Isaac já codificadas dentro do próprio nome da Paraxá? São as 12 tribos de Israel. Naftali, Benjamim. Pode continuar. Dan, Naftali, Benjamim. Não, na ordem de nascimento. Ai, aí Reuven, Shimon, quem mais? Judá, Levi. Eudá, Levi, José. Tá bom, a gente já sabe. São essas mesmo. Zebulon. Os 12 filhos, na verdade 13, né? Porque tem a Diná, né? Que foi tirada, mas os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. Então, Isaac, ele já estava predestinado a ser o progenitor das 12 tribos de Israel. Entendeu? E as 12 tribos de Israel, elas, na verdade, é o grande propósito do mundo, o grande propósito da criação está centralizado dentro das 12 tribos. Dentro das 12. Ah, mas espera aí, quem não é dessas 12 tribos? Não existe quem não seja. Não existe quem não seja, porque existe a linhagem sanguínea, mas existe a descendência espiritual. Está entendendo? Você, cada tribo, ela vai apontar para um aspecto, para uma personalidade, para um tipo de caráter, para um gênio, para um signo que seja, está entendendo? E ela vai determinar a tua base existencial. E aí você não tem que saber de qual tribo você é, porque você está ligado à fonte. A fonte é o próprio Criador. Mas o mundo, ele é dividido nesses 12 aspectos. Toda a humanidade, ela é dividida nessas 12 facetas diferentes do ser. Está entendendo? E aí, quando eu tenho, somando aqui, o 1 mais o 2, qual é o valor? 3. Então, quem são as bases das 12 tribos? Os 3 patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. Exatamente. Então, quem são as gerações de Isaac? As 12 tribos. E quem são as bases das tribos? Os patriarcas. Então, quando a gente fala dos patriarcas, nós falamos do quê? Das 3 fontes que dão origem às 12 tribos, correto? E quando nós falamos das 12 tribos, nós falamos da unidade de Israel. As 12 tribos juntas formam um povo, que é Israel. Israel significa o quê? A condição interna de unidade com o Criador. Então, quando eu retifico essas 12 facetas dentro de mim, quando eu me encontro e eu passo a me encontrar também no outro, eu já adquiro uma unidade com o outro. Se eu me encontro em mim, eu tenho uma unidade comigo, correto? Se eu me encontro no outro, eu passo a ter uma unidade com o outro. E se eu e o outro nos encontramos nos outros, essa unidade ela vai expandindo até chegar à consciência de que o indivíduo ele se completa no outro e o outro se completa no indivíduo e ambos todos se completam em Deus. Essa é a unidade suprema. Então a gente fala muito da unidade em Deus como algo filosófico, belo, mas na verdade, para o nosso nível de consciência, ela ainda não é real. É um belo poema, uma bela teoria, mas eu não tenho unidade com o Criador enquanto eu não tenho unidade comigo mesmo. Entendeu? E aqui a gente vai falar do seguinte: existem essas
três sefirotes. Aqui é Hesed. Hesed, quem é Hesed? Quem é o representante da Sefirá de Hesed? Abraham. Abraham, ele é Hesed por quê? Porque ele é bondade. Hesed é a Sefirá da bondade. E Abraham gerou a quem? A Isaac. E Isaac é Gevurá. Gevurá é a Sefirá da justiça, do rigor, da força, da severidade. Ora, mas Isaac era um cara tão manso, não é? Isaac era um cara tão tranquilo. Como assim ele é do lado da Gevurá? Porque a Gevurá se cumpriu nele. Aqui não se fala da Gevurá como maldade, como perversidade, mas como justiça, como retidão, como contenção. Então Abraham, ele tinha a personalidade de que ele era um cara aberto. Lembra que a gente falou na Parashá que as 4 entradas da tenda dele eram 4 aberturas para que ele pudesse receber a todos? Então ele não fazia muita restrição de pessoas. Abraham, ele recebia a todos, ele acolhia a todos, então ele era um cara mais aberto, mais receptivo. Isaac, ele já tinha uma personalidade mais contida. Ele não queria se relacionar com qualquer um. Está entendendo? Ele era uma pessoa mais reservada. Então, dentro dessa característica de Isaac, que é ligada a Gevurá, ela está o quê? Está a restrição. Restrição. Então, você é Gevurá quando você é mais severo consigo mesmo, quando você é mais exigente com os seus padrões. Isso é usar Gevurá para o bem. Quando você é severo com você. Quando você fica querendo ser misericordioso contigo, bondoso contigo, mas severo com o outro, você está invertendo a lógica. Então nós precisamos ser severos conosco, eu preciso ser severo comigo. E com o outro eu preciso ser misericordioso. Aí a gente já falou. Aí a questão é, Abraham, ele é Hesed e ele gerou a Isaac, que é Gevurá, restrição. Porque a bondade demais, ela pode ser destrutiva. Ela precisa então de uma contenção, precisa se restringir. E Isaac, ele agora é a vez dele gerar o outro, a partir de si. Então, ele gera quem aqui? Na verdade, 2. Né? Jacó e Esaú. Então, olha só. Aqui nós temos o ventre de Rivka. Nós temos o ventre de Rivka. Essa conexão aqui existe a conexão que está em Abraão. Opa. Isaac. E aqui nós temos 2 forças dentro do ventre de Rivka. Que é Jacó e Esaú. Aí não depende de quem nasceu primeiro não, né? Oi? Então, aí que a gente vai entrar nesse ponto. Então, nós temos aqui Hesed, nós temos Gevurá e nós temos Tiferet, mas ainda aqui em potencial. Por quê? Porque a Tiferet, ela visa trazer o equilíbrio entre essas 2 forças. Então, dentro desse ventre, que é o ventre de Rivka, nós temos 2 forças opostas brigando. Aqui eu tenho 2 forças opostas se comunicando. Né? Eu tenho aqui Abraão e eu tenho Isaac, ambos se comunicam. Existe um Aleph aqui, né? Existe uma comunicação. Está ali, ó. Então aqui nós temos um Aleph. Então existe aqui uma divindade, né? Existe uma linha, uma comunicação divina. Minha princesinha, não pode agora. Depois você conversa. Depois conversa. Liga a luz para ela está escura.
Aí, aqui nós temos Abraão e nós temos Isaac. Ambos tinham uma conexão. Por quê? Isaac, ele se sujeitava a Abraão. A autoridade de Abraão predominava sobre Isaac. Então, toda a contenção que Isaac tinha era sujeita à justiça produzida em Abraão. Então, ele era contido, mas ele tinha como referência a bondade do seu pai. Agora, ele gera, né, 2 filhos. Tem 2 filhos no ventre de Rífica. Temos Jacó e temos Esaú. Jacó, ele trazia o potencial de Abraão. Esaú, ele trazia o potencial de Isaac. Ou seja, o potencial da severidade, mas sem essa conexão com Abraão. Então, quando Rífica, ela passava diante de um local de estudo de Torá, a força que predominava no ventre dela era Jacó. E quando ela passava em frente a um altar idólatra, a força que prevalecia era Esaú. Então, essas 2 forças, elas combatiam dentro de Rífica. Por quê? Porque eles precisavam decidir qual ia ser a força canalizada em diferente. Então, quem vencer aqui dentro vai trazer a realidade. Está entendendo? Então, quando eu tenho aqui dentro, porque todos nós temos a nossa alma animal e nós temos a nossa alma divina, que é a Nefesh Behamit e a Nefesh Elokit. Então, essas 2 Nefeshot, elas brigam aqui dentro de mim para ver qual das 2 vai reger a minha realidade. Quando na Torá fala que Esaú servirá a Jacó. Sim. Esse ponto é que eu fico pensando. Não, tipo assim, aquele que vencer se torna senhor do outro. Né? Então, mas é aí que está. A força de Esaú, ele estava no vermelho, estava o quê? No sangue. Então, né? No sangue, na guerra, na Kevurá. Né? Então ele era mais voltado para o lado sanguíneo da coisa. Isaac, por isso que eu fiz questão de colocar essa diferença de cores. Jacó, ele tinha uma superioridade na sua espiritualidade. Então ele era mais forte espiritualmente que Esaú. Por quê? Porque o Esaú, ele gostava da caça, da violência, do sangue, né? da coisa, do ímpeto, né? Já tinha 2 mulheres, Jacó não tinha nenhuma. Então, aparentemente, para os humanos, Jacó era um coitadinho. Mas Isaac o Esaú era o cara. Esaú era o cara. Esaú não, esse cara aí, ele, se mexer com ele mete a faca. Tá entendendo? Porque ele tinha essa coisa da força. Então, era aquela pessoa que empunhava respeito. Era um cara grande, vermelho, peludo, sanguíneo. Então, opa, Jacó não, Jacózinho. Tá entendendo? Olha o Isaac, olha o Esaú. Não olha para ele não, que ele é bravo. Tá entendendo? Ele é imponente. O Jacó não, o Jacó era, né, o franzininho, colega de todo mundo, só falava de bênção, de Torá. Então apesar de gêmeos, eram opostos. Mas o conflito entre os 2 não estava só no aspecto, na impressão que eles causavam nas pessoas, mas já estava uma coisa interna, dentro do ventre da mãe. E esse ventre da mãe é o nosso próprio interior. Nós temos um Isaac e um Esaú brigando o tempo todo dentro de nós, né? Porque a nossa alma divina, ela precisa o tempo todo subjugar a nossa alma animal. Só que a nossa alma animal, ela está no território dela, né? Porque ela está na matéria, ela está no mundo físico. Então aqui quem manda é ela. Então ela não aceita se subjugar. E é por isso que quando Esaú nasce, ele nasce primeiro. Por quê? O que aparece primeiro no nosso mundo, na nossa vida? É a nossa natureza animal. A gente só começa a se espiritualizar depois de muito quebrar a cara e depois de muito aprender. Mas primeiro a gente nasce como um animal. A gente nasce querendo comer, beber, dormir. Tá entendendo? A nossa natureza animal, ela é a nossa base. Ela é a nossa base. Mas a nossa espiritualidade, ela vem agarrada ao calcanhar. Ela quer, ela está ali, sabe aquela voz interna que o tempo todo, que o cara vai orar, o cara vai estudar a Torá, pô, esse filme aqui é maneiro, tá entendendo? Deixa acabar esse filme, não é isso? Não é isso, meu povo?
Né? Deixa acabar esse filme, deixa. Tá entendendo? Não, mas essa série aqui só falta 2 episódios. Sabe? É a nossa natureza animal. O tempo todo ela quer se sentir confortável. Só que para que a nossa alma se desenvolva, para que a nossa natureza divina se desenvolva, ela precisa incomodar a nossa alma animal. Ela precisa incomodar o corpo. Por isso que existem os rituais. O cara que falar para mim que ele tem prazer de pegar o sidur, não, eu pego o sidur todo dia de manhã e fico lendo ele lá 40 minutos, 1h30, que nem o judeu faz, né? Fico lá orando. Nossa, é o meu prazer. Entendeu? Nossa, eu adoro. Desconfia, né? Disciplina. Cara, tipo assim, se você gosta, você não precisa mais disso. Porque assim, isso aqui, ele é feito, um rito religioso, ele tem justamente a finalidade de mostrar para o corpo quem é que manda. Então ele sujeita ao corpo a fazer coisas que não é da natureza do corpo. Tá entendendo? O corpo ele não quer ficar de pé, rezando, ainda mais, né, fazendo assim o tempo todo, aí senta, levanta de novo, aí vai lá, coloca tefilim, coloca o talit, tá entendendo? Não é da natureza do corpo, porque isso não vai trazer nenhum benefício imediato para o corpo. Isso não vai tirar fome de ninguém, isso não vai tirar o sono de ninguém, não vai tirar o preguiça, não vai tirar cansaço. Pelo contrário, vai trazer, tá entendendo? E o corpo ele não tá habituado com isso. Então, por que ele faz isso? Por que todo judeu ele faz isso? Todo dia, toda hora, na hora certa. Porque a alma, ela tem que controlar o corpo, e não o contrário. Então, o meu corpo, ele é um instrumento para a satisfação da minha alma. Foi por isso que o Eterno ele falou quando Caim e Abel ofereceram um sacrifício, que o Eterno ele rejeitou de Caim. O Eterno ele vira para Caim e vê o estado de espírito dele e fala para ele que o mal está à porta e cabe a ele dominar. Exatamente. Por quê? Porque Abel, por que Abel morreu? Tipo assim, será que o Eterno puniu o justo? Né, por ter oferecido um bom sacrifício? Não. Abel ele tinha um defeitinho com ele também, que era a vaidade. Hevel, a palavra Hevel, né, significa sopro, fôlego, é uma vaidade, se apegava muito em coisas temporais. Então ele oferecia o melhor, por quê? Mas para a sua própria vaidade. Caim ofereceu o melhor, mas para o seu próprio interesse. Ele queria para o seu ego, ele queria aparecer, porque ele era o mais velho. Então ele não aceitava que o outro irmão despontasse. Tá entendendo? E como ele era um cara mais bruto, né? Então assim, tanto na ideia de Caim e Abel, ela reflete também nessa questão de Esaú e do Jacó. Por quê? Porque são caráteres opostos. Caráteres opostos. Só que Abel teve que morrer e voltar como Sete para poder fazer a sua retificação. Mas o sacrifício dele foi aceito, por quê? Por causa da intenção do coração. Contudo, quando ele é aceito, ele olha com soberba pro outro. Tá entendendo? Então, tipo assim, não foi o fato de Deus aceitar, foi o fato de, assim, às vezes você faz as coisas com desejo sincero, com o Criador, mas aí você vê aquele que não está se dando tão bem, você olha com desprezo. Tá entendendo? Tem muito judeu que é assim, tem muito binirô aqui, ó. Cara, às vezes, até na forma da gente tratar com um cristão, a gente vê que a gente é assim. Tem cristão que é melhor pessoa que eu. Tá entendendo? Por quê? Porque não é a minha crença que me determina. A minha crença não faz de mim uma pessoa melhor. São as minhas ações, a forma como eu ajo, a minha intenção em relação ao outro. Então essa guerra dentro de mim, ela é contínua. Ela acontece o tempo todo. Tá entendendo? Então, quando Jacó e Esaú, eles estão combatendo dentro do ventre da mãe, Jacó, ele representa quem? O vínculo com Abraão, com a benevolência. Porque a própria Torá não diz que Isaac amava Esaú. Tá entendendo? Porque ele tinha essa afinidade. Ele via Esaú como aquele que tem a liberdade de ser aquilo que eu não podia ser. Então, diz que é uma mulher que trazia a caça. Trazia a caça. E quando a Bíblia fala, a Torá fala de caça, ela fala resultado de esforço. Tá entendendo? Então quando você caça um animal, você se sobrepuja. Você faz um esforço e você domina aquilo. Então o caçador, ele tem essa coisa do dominador. E
eu sou Isaac, eu vivo num contexto de guerras. Meu pai, Abraão, foi um grande homem, mas também foi um grande guerreiro. A gente não pode se esquecer que Abraão, ele destronou 5 reis, não é isso? Destronou 5 reis, então era um grande guerreiro. Está entendendo? Então, quando Isaac ele olha para a situação naquele contexto, não é que ele não percebia que Esaú ele era um cara mais não digo perverso porque ele enganava o pai, mas ele via em Esaú essa força necessária para comandar um exército. Então assim, com Esaú na liderança, eu sei que os descendentes do meu pai, eu sei que tudo que meu pai construiu e tudo que eu tenho construído vai estar mais seguro, porque Esaú é um homem de guerra, ele é um cara valente, então ele tem que ser primogênito. Por quê? Porque ele vai proteger, porque nós somos rodeados por inimigos. Então, Deus vai colocar um guerreiro à nossa frente. Israel então nem se fala. E aí, quando ele olha para Jacó, Jacó era um justo, era piedoso, mas não era de guerra, não era de conflito. Então, assim, no ambiente de guerras, quem é o melhor líder? O guerreiro ou o pacifista? Guerreiro. Está entendendo? Guerreiro. Então, ele percebia esse caráter mais violento da parte de Esaú, mas ele entendia que isso era necessário até que o povo se restabelecesse. Está entendendo? Até que o povo pudesse ser então finalmente uma nação poderosa, e agora a gente dominou todo o território através de guerras e batalhas, dominou o território através dos nossos guerreiros, e agora a gente pode então estudar a Torá. E a gente pode então estabelecer uma nação para o eterno. Ele tinha essa visão dentro daquele contexto, não era uma visão errada. Contudo, não era a visão do Criador. Por quê? Porque se Esaú fosse realmente o grande guerreiro que Isaac achava que ele ia ser, e ele dominasse todo aquele território para então implantar a Torá e receber a Torá futuramente, de quem ia ser o mérito de conquistar tudo aquilo? De Esaú. Porque ele era apto para aquilo. Mas o Eterno não, ele foi lá e pegou o Jacózinho, está entendendo? Que não tinha aptidão para a guerra, mas fez que através das experiências dele ele se tornasse um grande líder, está entendendo? Então o mérito de Jacó é o Eterno, está entendendo? Tudo que ele teve que fazer é ouvir a voz do Eterno e agir de acordo, e o próprio Eterno foi fortificando ele. E essa guerra dentro do ventre de Rívca, ela é decisiva para aquilo que vai se tornar Israel. Então nós temos aqui 2 nações, não foi o que ela ouviu? As 2 nações guerreiam dentro de você. Quais são essas nações? São os descendentes da Ismael e os descendentes. Então, mas os descendentes de Edom são muitas nações. Então, Israel é só Israel, né? É Grécia, é Afeganistão, Alemanha, toda a Europa. Só que através de em qual nação é centralizado o poder de Edom? Roma. Está entendendo? Que era o grande reino da época e é até hoje. É até hoje, só que de forma menos visível, mas está aí. Então, Israel e Roma, eles representam as 2 grandes potências religiosas do mundo. Está entendendo? Representam essas 2 forças. Por quê? Porque quando a gente olha para o cristianismo é puro Edom. É Edom, é a força de Edom em ação. Lembra? Você vê lá no Vaticano, você vê os papas, os bispos, lá, os bispos, a maioria dos bispos, usam todos vermelhos. Lá o vermelho é predominante. Então, já por essa identidade. E quando você vê o discurso cristão, você vê justamente a coisa do sangue, né? O sangue de Jesus tem poder, não é isso? Que o sangue, tem que beber o sangue, vamos beber, tomar ceia aqui, tem o sangue e tal. Então é muito essa coisa do sangue, do vermelho. Tá entendendo? Então é muito esse apego ao vermelho, ao sangue. O sangue ele é vitalidade. Em relação à morte também. Fora de Edom. Sim. Então eles têm esse. É da natureza. É da natureza da religião cristã esse apego à vitalidade, ao sangue, à força, né? Porque hoje tem todo um discurso de amor, mas a gente sabe como é que foram 2000 anos derramando muito sangue,
De muita derramando felicidade. muito sangue para poder chegar hoje a tem que amar os inimigos. A Inquisição, Mas hoje Ama os inimigos, mas odeia o pai e a mãe. Então assim, a Inquisição. as inquisições, os progroms, cara, é muita coisa. A Mas reforma hoje não protestante. Sim, depois a reforma protestante ainda que inspirou o movimento nazista. e tal. Hoje não mata o corpo, mas o psicológico da pessoa mata. Ou Mas você isso- aceita ou você vai pro inferno. Então, essa força de Edom, ela inclina para quê? Para Adamá. Adamá é o quê? A terra, a matéria, a materialidade. Essa força de Jacó, ela inclina para as coisas do alto, para a espiritualidade, para a Torá, tá entendendo? Para a santidade. Então, são forças opostas. Só que essas forças opostas, elas não podem se destruir umas às outras. Eles precisam se aliar. Tanto que no final, quando Jacó está voltando para a terra de Israel, né, ele ouve a notícia de que Esaú está vindo ao encontro dele com 40 ou 400? 400 soldados, 400 homens armados. Né? Então Jacó, ele ficou com medo. entende o quê? Poxa, meu irmão vai me matar, porque ele prometeu me matar. Tá entendendo? O cristianismo não tem essa coisa de aniquilar o povo judeu, né? Não tentou durante todo esse tempo destruir o povo judeu. Vai chegar um momento em que todas as nações vão se voltar contra Israel e vão vir ao encontro de Israel para destruir Israel, e nesse momento, ao invés de uma guerra, haverá uma reconciliação. Tá entendendo? Isso está profetizado na Torá. Tá entendendo? Então, quando todos os povos se levantarem contra Israel, Israel então vai se arrepender e vai clamar ao Eterno. Porque o que Jacó fez? Clamor eterno. Clamou ao Eterno. Foi orar e aí teve a sua luta com quem? Só a luta de Israel, a luta de Jacó, ela foi uma luta espiritual. Ela não foi fazer guerra com outros povos. Não, pega aí, vamos juntar nossos guerreiros aqui, vamos ao encontro também, vamos cair matando. Tá entendendo? Não, ele foi orar ao Eterno e a sua luta foi interna. Então, quando nós temos, se algum evento de fora nos ameaça, cara, nós temos que buscar refúgio no interior, olhar para dentro, orar. Responde a pergunta do seu Wellington, né? Sim, a gente precisa fazer esse processo de introspecção, de saber que o bem e o mal conflitam dentro de mim. O outro não pode fazer mal a mim se eu estou fazendo bem a mim próprio. Então, a ideia é elevar a minha alma, não para que o mal não me ocorra, mas para que o mal não me destrua. Porque as coisas ruins vão acontecer de um jeito ou de outro. Essas coisas vêm de fora. É como o Eduardo falou mais cedo aqui. Não é o que vem de fora, mas a forma como eu reajo. Tá entendendo? A forma como é o que vem de dentro em relação ao que vem de fora. A ideia é trazer para fora aquilo que vai trazer o quê? Retidão. Então, a alma animal e a alma divina, eles estão em conflito dentro de nós. Né? Quando a Torá fala que quando Esaú nasceu, ele nasceu peludo. Né? Quando a gente fala de algo peludo, o que a gente pensa? Leão. Oi? Leão. Não, animal. Animal. Leão. É isso aí. Então a gente pensa no animal. Então Esaú, ele representava essa nossa natureza mais animalesca e predominante. Aí, para que a nossa espiritualidade ela se sobressaia a essa natureza, ela precisa ser Confortada. ela precisa ser sagaz. Ela precisa ser articulada, porque Jacó, ele foi extremamente hábil. Ele enganou a sua natureza animal. Jacó enganou Esaú. Entendeu? Isso está escrito na Torá. Está escrito. Mas Entendeu? o time da mãe dele também. Sim, porque Rívica representa a que rege essas forças. Está entendendo? Ela é o ventre que rege essas coisas. Ela conhece o que ela gera. E ela sabe o que tem que predominar. Então a mulher assim, na Torá, ela tem o símbolo da Shekinah. Ela tinha que ser assim, porque ela entendia a situação. Na época ela entendia qual era a situação. Sim, exato. Senão Ela não teria como chegar o que chegou hoje. ela tinha o Ruach de Sara, né, que é essa visão profética.
Ele falou que ela era cabalista, não foi? Ele Olha. falou que ela era. Cara, não tem ninguém na Torá, pelo menos dentro da linhagem de Israel, que não seja cabalista. Porque cabalista é recepção, né? Uma pergunta: foi Jacó o burlador ou foi o próprio Esaú? Porque no próprio texto, quando o Esaú ele chega da caça, que Isaac pergunta, ele diz: sou eu, Esaú, teu primogênito. Só que ele vendeu a primogenitura para Jacó. Sim, mas ele aí- estava se passando. E aí, aí fica essa dúvida. Não, olha só, quando Jacó entra no quarto de Isaac, que estava cego, Entendi. quando Jacó entra no quarto de Isaac Sim. para receber a bênção, Sim. Isaac pergunta: quem é? Jacó fala o quê? Sou eu, teu primogênito. Teu Tem o primogênito. primogênito. Mas qual primogênito? Ele fala o nome. É. Jacó fala o nome. Esaú. Esaú. Ele fala Então, do irmão. peraí, Mentiu. não mentiu? Mentiu. Sim. Mas aí. Sou eu, teu primogênito, eu não quero mentir. Mas- Não, mas peraí. Mas e a voz? Não, a voz é de Jacó. Mas A o braço. mão é de Não, o Esaú. pai se deixou enganar? Não. Oi? O pai se deixou enganar pela voz? Não, não é que se Não. deixou enganar pela voz, é porque a ideia era abençoar Esaú. Só que ele ficou cego. Ele ficou cego. Tá entendendo? Por quê? Porque a justiça é cega. A justiça, se Isaac não tivesse ficado cego, ele não teria abençoado. É. Tá entendendo? Então a justiça ela não pode ter favoritismos. Aquele que for o correto, porque não chegaria. Jacó não chegaria diante de Isaac para receber a bênção se o Eterno não permitisse. Então, se ele estava ali, É a conclusão que eu independente de quem esteja aqui, é esse que eu tenho que abençoar. Só que Jacó, ele teve que usar de artimanha. Ele fez uso da sua natureza animal, mas para conseguir aquilo que beneficia a sua natureza divina. E fazia sentido. Mas ele mentiu. Claro que ele mentiu. Está escrito. Mas é errado mentir. É errado. É errado. Mas peraí. Então, se é errado mentir, ele mentiu, por que ele foi abençoado? Porque ele tinha os méritos para isso. Eu diria que Só que ele omitiu. precisou. Eu diria que ele omitiu a verdade. Não, na verdade ele mentiu mesmo. Enganou. Porque quando o Isaac pergunta: qual é o teu nome? Ah, não, eu sou Esaú, teu filho. Ele confirmou. Mentiu muito. Não, tá mentindo. Confirmou. Tá entendendo? Só que, é o que eu falo, cara. É por isso que eu falo, a gente tem que entender o poder da kavaná, o poder da intenção. Então, uma boa intenção, ela tem o poder de justificar até uma boa ação, até uma ação má. É. A boa intenção, ela justifica até uma má ação. Tá entendendo? Não quer dizer, opa, então eu vou sair fazendo uma ação. Não é assim que funciona. Mas peraí, qual era o objetivo? Né? Porque o Jacó ele não ficou lá tramando, vou fazer isso sozinho, não. Ele fez isso inspirado pela própria mãe, né? Que era uma figura. Usou o nome de Deus também, né? Usou o nome de Deus. Diz que Deus mandou, enviou lá o animal lá para fazer o guisado lá. Sim, Deus adiantou. Pô, mas foi rápido, né? Foi rápido, né? Deus adiantou o Uma processo. blasfêmia, né? Não chega a ser uma blasfêmia contra o Criador, porque de fato foi Deus que proveu. Foi Deus que proveu, porque através da astúcia da mãe, né? Vai lá, pega dois filhotes lá, os melhores lá, e prepara um guisado, que eu vou preparar um guisado, e vou colocar. Foi o Eterno que preparou aquela situação. Só que o nosso senso de justiça, ele é muito dúbio. Então ele começa a entender que Jacó está errado. Não, Jacó não está errado, porque se cai na mão de Edom, tá entendendo? O Israel não ia conseguir o mérito para conseguir torar. A gente não ia ter. Imagina Edom recebendo a notícia: ó, teu filho José, né, ele morreu. Tá entendendo? Imagina uma pessoa como Edom recebendo uma notícia dessa. Tá entendendo? O animal não, quem é que estava cuidando dele? Era eu, então você vai morrer. Tá entendendo? Porque ele era sanguinário. Esaú ia lá atrás dele. É um Midrash. Tem um Midrash que conta que Abraão, ele morreu 5 anos antes do que estava previsto. Por quê? Porque Esaú era um perverso. Então, o Midrash conta que Esaú foi na floresta,
né? Ele estava na floresta caçando e ele encontrou uma mulher namorando com um homem. Um casal de namoradinho no meio do mato. Sabe o que estão fazendo ali? É. Né? Não precisa ser mais óbvio que isso. É. Não, o casalzinho estava lá na sua intimidade no meio da floresta. O que Esaú fez? Matou o homem, violentou a mulher e ainda saiu se gabando do que fez. Tá entendendo? Ele matou o cara, roubou a roupa do cara, parece que ele cometeu ali 5 abominações, só num único dia, né? Estuprou a mulher e aí saiu se gabando do mal que fez. Aí, tava lá no mato lá, peguei o casalzinho lá, matei o cara, abusei da menina, ainda peguei a roupa do cara pra mim. Ainda peguei os pertences dele. Contando vantagem. Né? Contando vantagem do mal que tinha feito. Estuprador. Tá entendendo? Não, porque naquela época, cara, não tinha esse senso de justiça que temos hoje. Tá entendendo? O mundo era corrompido. Por quê? O próprio Isaac, os caras te achou bonito, fala que é minha irmã, os caras devem te levar embora e não me matar. Né? O próprio Abraão ele teve que passar por isso. Então, olha assim, você viu uma mulher, você achou bonita, o cara é fraco, não, então só matar o cara e pegar a mulher. Era a sociedade daquela época. Rebelde também. Então. Igual Davi, né? O marido de. Exatamente. Então, assim, infelizmente, era uma realidade. Também. Sim, por quê? Porque o caráter humano ele foi se refinando. Então, quando nós olhamos para os patriarcas, nós não vamos encontrar pessoas perfeitas. Nós vamos encontrar pessoas que estavam num nível espiritual muito à frente daquela época. Tá entendendo? Muito à frente. Então, e aí continuando o Midrash. Aí Esaú faz o que faz e aparece se gabando para as pessoas. E um servo de Abraão, que estava ali, sabendo daquilo, foi contar para Abraão. E aí, então, para não morrer de desgosto, de saber que a sua descendência estava fazendo atrocidades, então, para que ele não morresse de desgosto, o Eterno veio e tirou a vida de Abraão, para que Abraão morresse sem saber do mal que Esaú tinha feito. Do mau caratismo que era o neto. Ali ele já tinha entregado a do servo chegar e contar. Isso, enquanto o servo estava a caminho. O servo estava a caminho para avisar que Esaú tinha morrido. Mas ele saiu da residência avisando que Abraão tinha morrido. Mas é meu Midrash, né? Mas você falou sobre o Jacó, que Jacó, porque eu aprendi que Jacó estava lutando com um anjo que desceu do céu. Sim. Então não era o anjo, não, era o Não, era um anjo. Era um anjo, mas era o anjo de Esaú. Ou seja, a guerra que teria que ter acontecido de forma física, ela aconteceu de uma forma espiritual. Então não é que foi uma guerra, uma briga literal dele com o anjo, mas um conflito interno. Tá entendendo? Um conflito interno. E aí por que o anjo, ele fala, olha só, o sol já está nascendo, me deixa eu ir. Porque o anjo ele não conseguia lutar com a luz, ele só conseguia triunfar na escuridão. Enquanto estava tudo escuro, o anjo triunfava. Quando o sol começou a raiar, o anjo começou a perder a briga, ele começou a perder sua força. Por quê? Porque Edom, que é o espírito do cristianismo, ele se beneficia, ele se fortalece no quê? Na ignorância. Na ignorância, na escuridão. Na escuridão. Por isso que o cristão, quando ele começa a estudar um pouquinho mais, ele começa já a questionar. E esses questionamentos, posteriormente, fazem com que ele saia do cristianismo. Alguns vão para o judaísmo, outros viram ateu. Tem casos de alguns que vão até para uma tumba. Mas é impossível uma pessoa que está dentro de um contexto onde a ignorância predomina, e quando ela começa a fazer questionamentos, ela passa a ser entendida dentro daquele contexto como rebelde. Está entendendo? E não é só, não estou falando só de cristianismo, estou falando de vários conjuntos humanos. A política, o governo, padrões familiares. Você começa a questionar certas coisas dentro da tua própria casa, você começa a se tornar um rebelde. Mas é essa rebeldia que é necessária. Essa é a rebeldia necessária. Rebeldia. É sim, a rebeldia quando ela visa trazer benefício. Quando você vê algo errado e você não aceita aquilo, você vai ter um sentimento de rebeldia em relação àquilo ali.
Tá entendendo? E é o único conflito que o Eterno aprova. É quando é aquele que se faz boa diante de uma causa, né? injustiça. Que é uma boa causa. É, porque quando você vê uma injustiça e você não se revolta contra aquilo, você se torna um cúmplice. Tá entendendo? Então nós não podemos ver uma injustiça e ficar omisso. O que é injusto é injusto. Se eu estou ali como um justo, ou como alguém que deseja ser justo, eu tenho que ter a minha participação para trazer aquela retificação. Eu preciso consertar essa injustiça. E assim, no direito constitucional que a gente está estudando, tem uma parte, tem um artigo da Constituição Federal que diz que há uma situação lá, enfim, que fala sobre você está vendo o crime vai ser penalmente julgado, né, condenado conforme o mandante, o que foi conivente e o que poderia ter evitado e não evitou. Então, Exato. tudo no mesmo pacote. É o cúmplice. O cúmplice passivo. Ah, eu vi, mas eu. Federal. Assim, na ética do pai, parece que tem uma coisa parecida aí também. Porque assim, nós somos convocados para o mundo de aciar. Ação. Né? Aciar é ação. Então aqui nós precisamos nos elevar a partir das nossas ações. Mas a ação por si, ela só tem um valor genuíno quando ela vem da intenção. Quando a intenção é boa. Então quando essa briga acontece aqui, eles estão brigando para dominar o quê? O território do equilíbrio, da diferença, da beleza. É isso aqui que vai centralizar toda a árvore da vida. Então se esse lado aqui predomina, a coisa tende a ficar perversa, então, porque leva para isso que ele pode. Né? Quando esse lado aqui predomina, isso aqui também começa a ficar meio complicado. Por quê? Porque você vai se tornar aquela pessoa espiritualista demais, vai querer ficar zen demais. Sabe aquele cara tão espiritual que chega a ser chato? Tá entendendo? Desconectado da realidade. Eu já conheci, tem um cara, uma coisa que a gente vê que entendeu? A pessoa sacaneando com o outro, aí o outro ficou revoltado, deu uma bronca nela no meio de todo mundo. Eu falei, você está vendo, Rodrigo, o inimigo se levantando contra a minha vida? Eu disse, não, filho, é você que está sendo o diabo na vida do cara. Entendeu? E o cara, quando se revolta, aí o ruim é ele. Tá entendendo? Então, assim, a pessoa que é muito espiritual, ela acaba sendo omissa para a realidade, acaba se omitindo das ações. Não, porque isso aí já é no meu ticum. É no meu karma, isso aí é karma, não adianta fazer nada não. Tá entendendo? Não é assim que funciona. Eu preciso trazer uma aliança entre essas duas forças aqui. Tá entendendo? Mas como que eu faço essa aliança? Porque existem ações que se referem ao corpo. Existem ações que se referem à alma. Então quando eu uso a força da minha alma para elevar o meu corpo, e quando eu uso a força do meu corpo para elevar a minha alma, eu estou fazendo uma aliança entre essas duas forças. Elas estão se confraternizando. Como que eu faço isso? Por exemplo, todo o corpo ele come. Está entendendo? Mas somente o corpo da pessoa espiritual faz abrahar para comer. Então aquela ação física, ela está sendo precedida de uma ação espiritual. Eu estou usando o meu corpo para glorificar o Eterno. Ele vai fazer a sua necessidade, mas ele vai dedicar o prazer daquilo ao Criador. Ou seja, a alma está usando o corpo como um instrumento de serviço ao Eterno. Agora, quando é essa força que predomina tudo que eu faço, até as minhas ações espirituais, visam somente o meu interesse. Por isso você vê muito o cara que, para falar de humildade, é rico, milionário, tira dinheiro lá dos irmãozinhos, tá entendendo? E não tem nenhuma consciência de que está errado. Por quê? Porque tudo que eu faço é pela obra de Deus. Teve um esses dias que o pastor, ele precisa ser bem visto. Foi Deus que abençoou, né? Tá entendendo? Não tem essa consciência de que existe uma pessoa que está dentro da comunidade dele passando dificuldade enquanto ele está ostentando o carrão. Por quê? Porque não é da natureza dele servir ao outro, mas usar o outro em serviço de si. Teve um essa semana aí que foi assaltado e tinha uma Ferrari. Eita! Ferrari. Ferrari aqui no Rio ou no Brasil? Aqui, No Rio? eu não vou falar o nome, vocês devem ter visto a reportagem. Quem viu? Ninguém E viu? aí, Ferrari programada para plana. Malafaia. Aqui? a
cheio de buraco. Ferrari programado para Não, Uma Ferrari com segurança. Pois é, aí, só para a gente poder fechar aqui, então é o seguinte, essa briga dentro do nosso com ventre, segurança. ela vai gerar o Vai quê? acabar. Ela vai gerar o quê? Ela vai gerar a terceira sefirá, que é Tiferet, que é o equilíbrio. O equilíbrio entre a força, entre a benevolência de Abraão e a justiça de Isaac. Então, justiça e misericórdia. Misericórdia e justiça. Isso tem que produzir frutos de... A palavra Tiferet está relacionada a beleza. Beleza. Então, não basta só cumprir o mandamento. De fazer da forma mais bela possível. Sem pressa, sabe? Sem pressa, sem correria, com temor. Ah, não dá tempo. Faz reduzido, mas faça belo, faça bonito, tá entendendo? Isso vai fazer com que o corpo e a alma encontrem uma sintonia, desenvolvam um apreço um pelo outro. Vai chegar uma hora que a pessoa ela gosta de se ver no espelho usando talent. É uma vaidade, porque tudo é vaidade, mas é uma vaidade que fala, cara, como é bom servir o Criador. Olha como eu sou bonito usando talent, usando. Tá entendendo? Olha que eu fico bonito com a minha barba comprida, não fico? Tá entendendo? É aquela vaidade de você se sentir bem com a tua espiritualidade, porque você nunca vai deixar de ser vaidoso. Nunca ninguém vai. Tá entendendo? Até o que não tem vaidade nenhuma tem a vaidade de falar eu não sou vaidoso. Tá entendendo? Não, porque eu sou uma pessoa muito simples. Isso é vaidade. Até a simplicidade é uma vaidade. Então você vai fazer uso de características da sua natureza animal, mas com o intuito de sempre servir o Criador, de fazer o que é reto ao Criador. Não interessa se existe lá no fundo o desejo de ser visto, de ser percebido. Não interessa, contanto que você esteja trazendo a justiça do Criador para o mundo, tá entendendo? É válido. Tem aquele desejinho que, sabe, tem aquela coisa de aparecer ainda. Tem aquela coisinha que eu quero aparecer, eu quero que as pessoas falem, como o Rodrigo fala bonito. Não tem essa ideia? Tem, isso é normal. Isso é normal. Mas a intenção é que eu use essa minha vaidade para fazer com que as pessoas se conectem ao Criador. Como eu desejo me conectar ao Criador através de promover uma conexão com o outro. Então tudo aquilo que eu faço para o eterno, ainda que o meu ego se sinta bem, é para o eterno que eu faço. Está entendendo? Então esse é o nosso foco. Não significa você passar a se odiar. Aquele que odeia o mundo, não tem que odiar o mundo não. Entendeu? Ame o mundo, ame as pessoas. Tá entendendo? Não fica apontando o dedo, não, fulano está errado, fulano está certo. Não, para com isso. Tá entendendo? Olha para aquilo que é realmente importante. O que é realmente importante? Que o Eterno te deu conhecimento para trazer uma luz para essa situação escura. E se você tem esse potencial, se você tem esse entendimento, ao não fazer você se torna negligente. E isso parte de ações mínimas ou como ações grandiosas. Ok, que infelizmente eu não posso, doar 30 milhões de dólares para construir um açude lá na África para alimentar as pessoas, ou fazer aqui no Nordeste. Eu não consigo construir um asilo, não consigo construir um orfanato aqui, tá? Mas eu consigo tratar bem a minha esposa, é tudo que eu consigo. Então tá aí o meu esforço. Eu consigo ser humilde com as pessoas que me dão conselho. É o que eu posso? Isso é grandioso. Eu consigo ser um profissional competente, não que nem o Rodrigo chega atrasado, mas chega na hora, faz o seu trabalho direitinho, cumpre o seu horário. É um pouco que eu posso fazer, mas é verdadeiro. A intenção do coração justifica a ação. E se eu tiver que pegar no pé de alguém, ou se eu tiver que ser severo com alguém, se a minha intenção do coração é fazer com que aquela pessoa acorde, enxergue, ou que ela possa encontrar a benevolência divina em algo que ela não esteja vendo, tá entendendo? Tá tudo certo, tá tudo certo. A nossa intenção tem que ser a primeira, sempre, revelar a bondade de Deus no mundo. Segundo, revelar a justiça de Deus no mundo. E terceiro, fazer com que a bondade e a justiça se tornem aliadas.
Eu não posso ser severo com a pessoa ao ponto de ser injusto com ela. Eu também não posso ser bondoso demais a ponto de destruir aquela pessoa. Sabe o pai que tem filho pequeno? Pai, dá um doce. Você dá. Pai, dá outro doce. Dá. Tudo que pede. Vai dando, vai dando, vai dando. Chega uma hora que os dentes do teu filho vai cair em tudo. E não é porque a criança não escovou, porque você não domesticou, você não refinou. Você ficou sendo bom demais o tempo todo. Então essa restrição, essa limitação é que vai determinar a qualidade da bondade. Vai fazer com que a bondade seja constante. O Zohar diz que o mal é o fim da coluna esquerda. Se eu tiro isso aqui, isso aqui é mal. Olha que interessante. Que a gente não, mas aqui é bondade. Tá, mas a bondade sem restrição, sem ser na medida, ela gera destruição. Então pensa o Zohar conta, se uma pessoa te pede água, porque ela tem sede, e você olha, opa, a gente está na beira do rio, aqui está uma correnteza, aí você pediu água, toma, empurra a pessoa. Você não está dando o que ela pediu? Para descer de nível abaixo? Ela pediu água, ela pediu? Tá entendendo? Então você deu para ela o que ela quis. Isso te torna bom? Não, porque ela não te pede aquilo que é O excesso matou, né? o excesso. Então assim, quando a pessoa ela te pede algo, ela te pede na medida daquilo que ela precisa. E se você não tiver esse senso, espera aí, eu estou diante de um rio aqui, numa correnteza gigante, mas a pessoa está me pedindo água suficiente para matar a sua sede, não para ela morrer afogada. Entendeu? Então o ato de doar em si, ele não é bom e nem mal. O que vai determinar é a intenção por trás da doação. Está entendendo? A intenção, o que me leva a doar. E isso tudo vai retratar Tiferet, equilíbrio, beleza. Vai fazer com que os meus atos de bondade, aliados à severidade, sejam atos que produzam justiça, beleza. Beleza no mundo, equilíbrio. E aí, até as minhas ações de severidade, com a medida correta de bondade, de benevolência, também vai trazer beleza. Vai ser Então, essa guerra de Esaú, quem nasceu primeiro? Foi Esaú, não foi? Foi. Mas quem é o primogênito? Jacó. Por quê? Se foi Esaú que nasceu primeiro? Colocou a bênção em mão. Porque esse conflito, cara, ele está constante. Ele está constante. A nossa natureza animal, ela precede a nossa natureza divina. E a nossa natureza divina precisa suplantar o tempo todo a nossa natureza animal. E isso vai gerar um ciclo. Por quê? Porque hoje eu estou espiritual demais, amanhã eu estou carnudo. Não é isso? E aí amanhã, e depois eu vou estar espiritual de novo, e depois eu vou estar lá, estou aqui falando de amor, de bênção. Aí eu chego em casa, está lá o Uri querendo ir para a rua para querer fazer. Aí eu já me dá preguiça, não vou sair, não vou. Já acabou a bondade ali. Acabou a bondade. Está entendendo? Então é quando a gente se desafia a fazer o que a gente não quer, que a gente realmente faz a vontade do Criador. Está entendendo? Baruch Hashem. Acabado? Baruch Hashem. Baruch. Baruch Hashem. Cadê a Sofia?